Paternidade.doc com Fernando Kiefer. Puxe a cadeira, calibre o fone e chegue junto, porque a partir de agora a gente segue em mais um episódio dessa incrível jornada dedicada exclusivamente em celebrar o maior amor do mundo e que desde a estreia é banhada pura e simplesmente pelo afeto, pelo carinho, pela segurança, pela dedicação integral e principalmente pelo protagonismo, porque ser pai não é ser ajudante da mãe. Eu sou o Kiefer, papai babão da minha Laís de 7 aninhos e padrasto do Eduardo de 18, e nosso objetivo aqui é esse mesmo, o da troca de experiências para uma autoavaliação e aprendizado constantes, até para continuarmos sendo os melhores pais possíveis para as nossas crias, e mesmo sabendo que jamais alcançaremos a excelência, nossa busca por ela precisa ser incessante e consumir nosso juízo, porque o nome que se dá a isso é senso de responsabilidade. Se nossos filhos são o futuro da sociedade, está em nossas mãos moldar caráter e transmitir valores minimamente aceitáveis para entregarmos ao mundo esse tal futuro melhor. Bom, e o sorrisão do nosso convidado de hoje já está ali, doido para compartilhar vivências incríveis com a gente, mas antes de lhe dar as boas-vindas para engatarmos num papo delicioso, quero só reforçar uma novidade muito legal para essa temporada. Agora, você, querido ouvinte, pode ser membro da comunidade Paternidade.doc. Isso mesmo! Criamos um clube de assinaturas mega especial para você contribuir com a sobrevivência do programa e, ao mesmo tempo, descolar umas regalias e prêmios crocantes. No meio do programa eu explico melhor, mas para você não perder tempo, se já quiser sapear enquanto ouve a gente, é só acessar o apoia-se/podcast Paternidade. apoia.se/podcast Paternidade. O link está aqui na descrição do episódio. Bora pro que interessa? Esse cara é ator, produtor, humorista, cantor e um maravilhoso dançarino, ou seja, um artista completo que dos seus 58 anos de vida dedicou mais de 35 deles à carreira artística. Com passagens pela TV Manchete, SBT e Globo, já acumula mais de 30 trabalhos na televisão, 14 no cinema e 13 no teatro, entre peças e musicais. Só para citar alguns entre tantos destaques dessa admirável e irretocável jornada, podemos destacar primeiro seu trabalho de reconhecimento nacional, lá em 1997, através da primeira versão do fenômeno Chiquititas, que marcou uma geração, e claro, não podendo deixar de mencionar os 16 anos em que ele fez companhia para o nosso fim de sábado, ao emprestar seu talento para deliciosas atuações dos mais inesquecíveis personagens no Zorra. Em 2017, completou 10 anos de Nelson Freitas e Vocês, espetáculo de humor dirigido pelo saudoso mestre Chico Anísio, que já foi visto por mais de 1 milhão de pessoas. Senhoras e senhores, o padrasto paizão da Paulinha de 30 anos e da Gabi de 38 e avô babão do Felipe de 17, que honra receber no programa de hoje o maridão da Cris Cordeiro, Nelson Freitas! Gostei, Guilherme. Você é bom, rapaz. Você tá no lugar certo. Que prazer estar aqui com você nessa tarde tão gostosa, falando sobre um assunto também tão delicado, tão sensível, de tanta entrega e que talvez chegue como música aos ouvidos de muita gente que está por aí também, às vezes, catando papel na ventania, porque esse negócio de paternidade é difícil, não vem com manual, então a gente vai aprendendo com a vida, que é a nossa melhor professora, não é não? Vamos que vamos, Nelson. Eu que agradeço de coração, cara, você ter aceito o meu convite. Pô, já recebi elogio na entrada, então já estou leve para bater esse papo com você, que é um monstro das nossas artes. E, cara, antes até de qualquer coisa, me fala como você está vivendo esse momento tão difícil da humanidade, né, Nelson? Um momento difícil para a humanidade, para o brasileiro. Tantas perdas, né, meu amigo? Nosso país batendo 3 mil mortes diárias. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Que loucura. A gente está vivendo isso, né? É uma circunstância tão inusitada para nós. Acho que a última vez que isso aconteceu dessa forma
foi exatos 100 anos atrás, né, na gripe espanhola, onde a gente teve que aprender coisas e tudo mais, e aí agora chega essa bomba que, de uma forma planetária, é tão tocante, é tão difícil de lidar, mas aqui no Brasil a coisa, o buraco é mais embaixo, como a gente costuma dizer, né? Então, o negócio se mistura com política, num momento delicado, de grande polarização, e fica difícil para todo mundo, né? Ou seja, se já está difícil, já está ruim em todos os lugares, imagina como é que é aqui com isso, com toda essa loucura, esse desgoverno, se é que a gente pode colocar dessa forma, sem querer entrar por assuntos políticos. Podemos, mas com certeza. Às vezes é quase inevitável, né, que você coloque dessa forma. Mas eu tô aqui, cara, tô aqui balançando os pratinhos no circo para não deixar cair. Poxa vida, como você mesmo sabe, né, dentro da nossa profissão, nós, os artistas e técnicos das artes cênicas, nós fomos os primeiros a fechar as portas e provavelmente vamos ser os últimos a abrir, né? Tá ruim para todo mundo? Tá difícil, tá. Poxa, mas pra gente, você não ter onde se apresentar, não digo nem os artistas grandes, né, de televisão e tudo, eu falo, sei lá, o cara que toca num boteco lá em Quixeramobim, quer dizer, não só ele está sofrendo com isso, mas o técnico que faz o som dele, o barzinho que também não pode... Olha, rapaz, realmente é um pandemônio. Mas eu estou procurando olhar um pouco mais para mim, cuidar mais das pessoas ao meu redor. Eu acho que se é que a gente pode ter uma coisa boa dentro disso tudo, é esse olhar, né? Principalmente pelo fato de que os nossos sorrisos foram tampados pelas máscaras, não é? E a gente está sem poder se abraçar, se beijar e tudo mais. O que nos resta é o olhar sob as máscaras. E se a gente não aprendeu a entender um pouco mais o semelhante pelo olhar, realmente esse tempo foi perdido. E você menciona a questão do sorriso, até um aspecto que eu queria entrar, porque assim, você, enquanto humorista, da mesma forma que sofre esse luto coletivo, porque é um ser humano, se vê também no papel de continuar produzindo entretenimento para fazer as pessoas sorrirem. Como que é lidar com esse paradoxo, cara? Zé, como é que você vai fazer humor? Como é que você vai fazer as pessoas sorrirem diante de tanto sofrimento, tanta angústia? Claro que a gente tem uma função social. É claro que é importante agora, nesse momento, a gente não perder o prumo e poder trazer algum tipo de conforto através do humor, da música, da arte, porque a arte nos salva, não é? É claro que isso é importante pra caramba. Inclusive, tem um detalhe, assim, que eu, durante esse meu quadro que eu criei lá no meu canal do YouTube, né, de músicas e tudo, o primeiro deles foi a música Smile, que muita gente não sabe, que é do Charlie Chaplin. Então eu falo da música, eu canto um pouquinho da música, em seguida eu explico um pouco, falo do artista, do momento, etc. Tal. E eu vim descobrir que o personagem Carlitos, do Charlie Chaplin, ele foi inventado e colocado nas telas do cinema um ano depois do início da Primeira Guerra Mundial, que foi uma guerra terrível também, porque foi a Primeira Mundial e as pessoas então estavam aprendendo, acharam que ia ser uma coisa rápida, acabou também durando 4 anos, foi um horror, um verdadeiro horror. Então, o Carlitos aparecer nas telas de cinema foi um alívio tão grande para a humanidade, não é? Para as pessoas que tinham acesso ao cinema, e isso foi muito curioso. Não à toa ele se tornou um personagem imortal, não é? O nosso grande Carlitos. Verdade. E é muito curioso, porque agora a gente precisa mais do que nunca, a gente precisa sorrir, a gente precisa rir, porque é comprovado que essa conformação muscular do sorriso, ela leva pulsos eletromagnéticos para o cérebro e ele diz para todo mundo que está tudo bem, ele está sorrindo. Calma,
entendeu? E ele avisa ao pâncreas, avisa ao fígado, avisa, entendeu? Melhora o teu sistema imunológico. Então, antigamente tinha aquelas tirinhas do Richard Digest, né? Richard Digest, aquela revistinha, que tinha um pedacinho que dizia assim: rir é o melhor remédio. E eles estavam certos, não é não? Contagia totalmente, né? Da mesma forma que às vezes o ruim contagia, eu acho que a coisa boa contagia muito mais, o sorrir, né? E é o que você falou, o sorriso ele traz benefícios na saúde mesmo, né? Uhum. Eu vou te contar uma coisa. Quando eu fiz como você falou, eu fiz durante muito tempo o Zorra, foram 15 ou 16 anos, não me lembro, o Zorra Total, né? Depois teve um outro Zorra, que foi bacana também, com novidades e tudo mais, uma linguagem diferente, mas o Zorra Total, ele tinha o que a gente conhece por claque. O que é a claque? São as pessoas que estão ali fechadas dentro do estúdio mesmo, mas numa espécie de cercadinho, de tapadeiras e tudo mais, onde elas assistiam o programa e a função delas era rir. Era o feedback ao vivo ali. Era um feedback ao vivo, né? Então, e eu sempre tive um carinho muito grande por todos, por aqueles velhinhos que ficavam ali, coisa e tal, e eles riam pra caramba. Aí eu entrava no estúdio, a primeira coisa que eu fazia era: bom dia, Clark, boa noite, Clark. Eita, aquela festa, ia lá, abraçava, brincava com eles e tudo mais. E uma coisa curiosa a respeito disso, da Clark, era uma turma assim de uns 20 velhinhos, e eles não ficavam doentes. Olha isso. Era curioso isso, porque quando faltou um, cadê fulana? Cadê não está em casa por causa disso e aquilo. Mas doença mesmo, de eles adoecerem, era raro, porque eles estavam sempre promovendo, mesmo que às vezes forçadamente, eles eram pagos para isso, eles estavam rindo. Olha que coisa curiosa. Um experimento científico também, que vocês promoveram ali, meio que de forma inconsciente, quase. Total, de forma inconsciente, é uma loucura. E eu parei para observar isso ao longo do tempo, né? Porque me interessa muito o assunto, uma vez que eu acabei passando tanto tempo lá no Zorra Total e aquela coisa, Maurício Sherman, era um humor ingênuo, uma coisa, né, o humor de bordão, que eu sempre digo que devia ser instituído patrimônio histórico-cultural brasileiro, né? Só o Brasil faz esse humor, né? Essa coisa curiosa. A Itália fez um pouco, Portugal também. Portugal tinha um programa parecido, chamava Maré Alta, e eles, né, pegavam muito dessa coisa do povo brasileiro, que eles assistem a novela assim desde sempre, e o bordão, né? Crioula difícil! Tinha-se o bordão. Você ficava esperando o Tião Macalhar na hora que ele ia meter esse bordão. E era muito engraçado, porque perguntaram para ele uma vez: ô Tião, por que você manda o I antes, entendeu, do bordão? Ele falou: é o preâmbulo. E o Tchan, eles, é a orquestra. Olha isso, tá vendo? Ele mesmo fazia a orquestra. Tchan! Que demais. O Nelson, pra gente entrar no nicho da paternidade aqui pra valer, até pra gente seguir uma cronologia básica, vamos começar lá de trás, do Nelson sendo filho. Eu queria que você trouxesse quais memórias vêm à tua cabeça quando se recorda da convivência com teu pai biológico na infância. Nossa, cara, é um assunto tão, assim, você tem tempo, né? Não, eu até conheço essa história, eu sei que é bem complexa. Talvez o seu depoimento ele ajude até muitas pessoas, né? Muitos pais, porque acaba sendo também inspirador. Eu nasci em Mogi das Cruzes, na zona leste de São Paulo, né? 1962, meu Deus do céu, faz muito tempo. E os meus pais eram assim, ótimos. Enfim, eles tinham uma possibilidade muito grande de ter um lar tranquilo, etc e tal. Mas no meio do caminho a coisa desandou e o lar virou uma coisa caótica. E foi complexo, porque minha mãe ficou lá com 3 filhos, o meu pai se apresentou alcoólatra, né? O Nelson Freitas, eu sou júnior. Então, e ele era um cara muito bacana, ele estava assim à frente do seu tempo. Ele tinha ideias maravilhosas e tudo, mas depois da questão do alcoolismo, né, ficou complicado para ele se manter no emprego, manter uma vida digna, porque o alcoolismo tem isso, é complicado porque o álcool é uma droga, né? Ela é legal, então você
pode tomar um negócio socialmente, etc. e tal, mas à medida em que passa do ponto, começa a comprometer a tua vida, a tua dignidade, e isso é triste de ver, né? Claro que naquela época eu não tinha essa consciência, eu só vivia no caos. Aí minha mãe, batalhadora pra caramba, se separou dele e tudo mais. Ô Nelson, desculpa te interromper, mas quando você nasceu, seu pai ele já sofria com problema de alcoolismo? Não. Ou isso aconteceu a partir de qual idade sua que você se recorda? Isso foi depois, entendeu? Não as lembranças, porque teoricamente a gente não se lembra de coisas antes dos 5 anos de idade, né? É curioso isso da nossa memória. A partir dos 5 anos é que a gente começa a reter memória, e a partir dos 5 anos de idade, já depois da primeira infância, que a gente costuma chamar, é que a gente... o filho, pelo que eu andei estudando, ele se aproxima mais do pai a partir dos 5 anos. Ele começa a imitar o pai. Ele começa a vestir um sapato grande, ele quer fazer barba também, ele olha para o pai diferente. Antes disso, é mais a mãe, né? Quando a minha mãe se separou do meu pai, eu tinha 7 anos de idade. E foi uma coisa muito louca, é importante para as pessoas que estejam ouvindo a gente, porque o meu pai veio no quarto, depois de uma porradaria daquelas, né, que eu já estava até acostumado, eu recolhi os meus outros irmãos mais novos para o quarto, ficamos ali quietinho, ver o que ia acontecer. O meu pai veio, disse, olha, o papai está indo embora, mas eu vou estar aqui com vocês sempre. Beleza, segura isso que tem para hoje, vamos embora. Quando ele saiu, minha mãe entrou no quarto, falou, Nelson, o seguinte, o seu pai foi embora e a partir de hoje você é o homem da casa. Se acontecer alguma coisa de errado aqui, a responsabilidade é sua. Você vai fazer compra no supermercado, você vai fazer conta de banco. Ou seja, na cabeça dela, ela estava me emancipando, ela estava me puxando, mas ela não tinha ideia naquele momento do tamanho, do peso que ela estava colocando na minha mochila. Verdade. Entendeu? Como é que você chega para uma criança de 7 anos e põe uma responsabilidade dessa? É uma coisa, foi muito pesado, e anos de análise, toneladas de dinheiros para poder resolver isso tudo, esse caroço. Caramba. Entende que, poxa, eu não sou responsável pelo mundo, eu não preciso carregar o mundo nas costas. E aí foi-se embora, foi indo, minha mãe casou de novo com um grande cara, um japonês chamado Akira Matsutani, mais jovem do que ela, e foi o último samurai, eu costumo dizer. E ele conseguiu dar uma organização para aquela loucura toda e conseguiu segurar a gente. E logo em seguida, quando eu tinha lá para os meus 13 anos, eu fui para o colégio militar. E aí eu saí de casa, o que foi uma coisa boa para mim, no caso. Eu falei, puxa, eu vou sair dessa loucura. E fui para o Colégio Militar de Salvador, depois para o Colégio Militar de Belo Horizonte, onde acabei me formando. E depois fui para a Marinha Mercante, me formei oficial de comunicações da Marinha Mercante. Hoje em dia nem existe mais, imagina, falava em código Morse, eu era telegrafista, uma coisa arcaica do cacete. Então, daquele ponto eu não voltei mais a morar em casa, né? Então, mas eu tenho memórias assim afetivas muito difíceis e dolorosas, mas ao mesmo tempo que ajudaram a construir a gente, né? Nós não podemos nunca virar as costas para isso, porque por mais difícil, o Eduardo Galeano tem uma frase muito interessante que ele diz: nós somos aquilo que fazemos, mas sobretudo o que fazemos para transformar aquilo que somos. Então, a primeira vez que eu ouvi isso foi, inclusive, o Antônio Fagundes, que falou isso num programa de TV, e eu guardei aquilo porque a gente está em processo de transformação o tempo todo, né? Então, o que você recebeu, o estímulo que você recebeu, é você conseguir olhar para aquilo e dizer, o que a gente vai fazer? Né? O que a gente vai fazer com isso? E outra frase também, que acho que é do Jung, que é: não importa o que fizeram comigo, o que importa é o que eu vou fazer com o que fizeram comigo. Então, onde é que eu vou colocar essa dor, essa perda, esse sofrimento na minha vida? E por aí vai, a gente vai crescendo. Eu sempre fui um cara extremamente otimista e fui buscando os caminhos e tudo mais, até que, enfim, eu não queria... Olha só que louco, Gui, o Fernando. Porra, eu não queria ser pai.
Olha só. Eu falei, puxa vida, eu nunca quis ser pai. Eu não tive filhos biológicos. As filhas que eu tenho são da Cristina, da minha companheira de 20 anos, que eu abracei as duas, botei debaixo do braço e falei, vamos embora. E vocês são Minha e Boi no Lambe. Elas são filhas de pais diferentes, né? Cada uma tem um pai diferente dos 2 casamentos da Cristina. E eu abracei a causa e foi uma experiência muito louca, né? Depois, inclusive a Cristina chegou para mim e falou, vem cá, como é que é? Não vamos ter filho mesmo? Tá bom assim? Eu falei, tá bom assim, porque o meu relógio tá indo, né, filho? Falei, então, eu tô feliz com essas 2 queridas, a Paulinha e a Gabriela. A Gabriela é mais velha, vai fazer esse ano, meu Deus do céu, acho que 40 anos, socorro, e a Paulinha está com 30, né? Então, foi uma experiência linda. Aí, rapaz, o que aconteceu? A Gabriela, mais velha, teve um filho, que é o Felipe, né? Eles moram na Austrália. Logo depois que o Felipe nasceu, ela resolveu ir para a Austrália. Falou, não tá dando certo isso aqui não funciona para mim, minha cabeça não aguenta. E ali o marido, então, foram para a Austrália. Já estão lá há 15 anos, né? E o Felipe ficou com a gente enquanto eles se organizavam na Austrália. Ficou 6 meses. E aí nós os levamos, ele estava com 2 anos e meio na época, e aí, meu irmão, aí veio a porrada. Aí foi que eu entendi o significado da palavra amor. Aí sim. Com o Felipe, porque as meninas já estavam grandes. Eu peguei a Paulinha com 9 anos, 8 para 9 anos de idade. Então, já estava criada e tudo, eu vinha parando. Como eu costumo dizer, o pai é muito o flanelinha da história, né? Vira, esterça, isso, dá uma ré um pouquinho, mas já fez. Aí, deu, pronto, agora solta, né? Desterça e deixa solto. A gente vai de flanelinha, porque não dá para entrar muito. Às vezes você tem que deixar o filho meter o dedo na tomada para saber como é que é um choque, né? Mesmo que isso te doa, né? Então, a proximidade da gente era muito grande. Só que com 4 anos de idade, o Felipe veio passar umas férias aqui com a Gabi e ele não falava. E aí a gente falou, bom, velho, 4 anos já tem que falar, né? Tem que alguma coisa, não sei o quê e tudo mais. E aí a gente começou a escanear o moleque para saber por que ele não falava. Qual era o problema, né? E aí, quando chegou na neurologista, ela falou assim, olha, eu não quero dar um parecer agora, mas eu estou suspeitando de um espectro autista, uma síndrome de Asperger, acho que era isso assim que se fala, e eu queria que vocês estimulassem de todas as formas e me trouxessem ele aqui depois de 4 meses. Então, ele não poderia voltar para a Austrália. Para o bem e felicidade geral da nação, eu e Cristina, que já tinha um pouco mais de grana, de estabilidade emocional e tudo, então, de maturidade, e a gente combinou com eles de ele ficar aqui 1 ano, entendeu? Aí foi tudo, foi natação, judô, escolinha, cavalinho, uma tudo corrida que tinha contra o disponível. Corrida quanto tempo, estimular ele a falar, vem cá, como é que é, cadê meu negão e não sei o quê, papapá. E ele foi reagindo. Quando depois de 1 ano, a doutora falou assim, não, ainda não deu, ele precisa ficar mais. Aí a Gabriela veio, ficou 8 meses, fez um MBA de como é que se cuida de filho, tem que ter horário, não dá para deixar solto. Filho não dá, o filho espera que você tenha um pouco de disciplina. Entendeu? Porque ele te testa o tempo todo, né? Exatamente. Ele tá te testando para ver o limite, onde é que eu posso chegar. Essa cabecinha dele vem cheia de informação no HD. Então, tem que ter. Agora é hora disso, agora é hora de comer, agora você pode deixar esse negócio vir para cá. Entendeu? E eles precisam disso, não é? E a Gabriela queria deixar tudo, falou, não quer comer, não come, não quer dormir, não dorme, não quer fazer, eu vou criar meu filho assim, livre. Só que isso não foi bom naquele momento, né? Claro, ele deve ter tido uma falta de oxigenação depois no começo e tudo mais, para que isso
se colocasse dessa forma. E aí, pelo amor de Deus, ele acabou ficando 2 anos aqui. Com 6 anos de idade, a gente levou ele de volta para a Austrália. O vovô babão se apegou pra caramba, então. Patacaparal. Meu Deus do céu. Eu tava aqui em casa, ele chegava da escola, abria a porta gritando: avô! Avô! Eu faço isso comigo, vem aqui, meu moleque. Eu quero te fazer uma pergunta que é a seguinte: baseado em tudo que você vivenciou com seu pai, que não foi uma paternidade dos sonhos, né? Nem de longe, e baseado no fato de você não ter filho biológico, você se surpreendeu com essa sua paternidade, com as meninas e até com o Felipe, que mais do que o neto se tornou um filho para você também? Com certeza, com certeza. Não, como eu disse a você lá atrás, quando minha mãe casou de novo com a Akira, né, com o último dos samurais, ele nos criou, assim, de uma forma assim, bacana, tudo que ele podia ver, mesmo tendo a origem japonesa. O japonês é mais fechado, né? Ele não é muito de beijo, de abraço, e tudo tem um jeito, a natureza do povo nipônico, né? Mas ele fez de tudo para manter a gente de pé, entende, junto, e mesmo depois do colégio militar, quando a gente ia voltar para casa em feriado e férias e tudo, ele que segurou pra caramba financeiramente, emocionalmente, a minha mãe e tudo mais. E o que aconteceu quando me aproximei das meninas, eu falei até isso no Faustão, num arquivo confidencial, que foi muito emocionante. Muito. E aí aperta a garganta, né? A gente segura um pouco, porque eu, de alguma forma, eu estava devolvendo isso ao cosmos, entendeu? Esse carinho, esse afeto, esse acolhimento que o Akira nos trouxe, que esse meu padrasto nos trouxe. Ele não tinha a menor responsabilidade. Imagina casar com uma moça com 3 filhos já e tudo mais, quer dizer, puxa vida, foi tão pesado para ele. E ele fez aquilo com tanta dignidade, com tanta honradez e determinação. Poxa vida, e eu devolvo isso ao cosmos, eu devolvo o que eu recebi com as meninas, entendeu? Com a Paulinha e com a Gabriela. Então foi uma experiência assim, maravilhosa, foi surpreendente também a forma como eu me coloquei para dizer: tô aqui, vamos embora, tamo junto, entendeu? E joga em mim. E a Paulinha até hoje tem coisas que ela nem fala com a mãe, ela só fala comigo, coisas do emocional, e, enfim, tudo. Imagina ela começar a crescer e sair de casa e, de repente, tá na balada com os amigos, me ligar escondido da mãe e falar: papi, tô doidaça, me ajuda. A mãe não pode saber. Aí, digo, não, onde é que você tá? Vou aí te buscar agora, né? Então, é uma parceria assim incrível e emocionante pra caramba ao mesmo tempo que eu tive com a Paulinha. A Gabriela acabou indo para a Austrália muito cedo, mas, assim, né, como eu falei, ela já está há 15 anos lá, eu estou há 20 com a Cristina, e depois que a gente foi se descobrindo mais, e teve uma curiosidade, porque a Cristina, ela ficou grávida da Gabriela muito jovem, ela ficou com 16 anos, cara, uma aventura dessa de carnaval lá no Santa Catarina, e teve ela com 17, imagina, né? Que condição que tem uma cabeça de para uma pós-adolescente, entendeu? Ainda fazendo faculdade, criar filho e tudo ficou pesado. Aí o que fez? O pai dela, o grande Alencar, já faleceu também, por acaso ontem foi aniversário dele, que Deus o tem em ótimo lugar, ele adotou a Gabriela. Olha que loucura, ele era advogado, foi lá no fórum e adotou a Gabriela como filha, para ela poder ter uma proteção e tudo, e eles ajudaram pra caramba a criar a Gabriela, para a Cristina poder seguir o caminho dela, terminar a faculdade e tudo mais. Hoje, pô, ela, mais de 20 anos, é procuradora da República, super bem resolvida, né? Na luta dela e tudo. E depois do Felipe, que despertou uma maternidade também nela, muito grande, por causa da nossa parceria e tudo mais. Então, no meio do caminho, eu e Cristina, a gente resolveu adotar a Gabriela.
entendeu? Olha isso. A gente foi no fórum e desfez aquele acordo que ele tinha feito, e eu sou o pai da Gabriela oficialmente. Ela passou a se chamar Gabriela Manella Cordeiro de Freitas, e o Felipe Cordeiro de Freitas Breni, entendeu? Então isso aí é show, é uma coisa assim que me dá um baita do orgulho, sabe, cara? Um troço assim, legal. Então a Gabriela é a nossa filha oficial, até porque a Paulinha tem um pai e tudo mais, entendeu? Então, tá bom, segue o bonde, a gente tô aqui para colaborar, para fazer a coisa. E foi muito engraçado, porque a juíza que né, averbou o negócio, ela falou assim, puxa vida, eu queria ter uma audiência dessa, pelo menos por mês, onde todo mundo está de acordo. É só amor, caramba, é só acolhimento. Ela falou com lágrimas nos olhos. Ela falou, puxa, que bacana poder fazer isso e ver uma atitude dessas, entendeu? De segurança, de acolhimento. Nossa, que demais, eita, vida besta. Nossa, cara, é puro amor, mas é isso mesmo. E não existe filho não oficial, o que existe é cegonha desastrada, né, Nelson? É verdade. Sempre é nosso, né, do coração, não tem jeito. E, cara, voltando ainda... Vou né, até anotar isso aqui agora. Cegonha desastrada. Então, na verdade, eu pretendo fazer um programa para falar sobre adoção em breve, porque é um tema muito sério e muito relevante. E o tema é basicamente esse, assim, né? Eu acho que o conceito, não existe filho adotivo, o que existe é a cegonha desastrada. O seu filho, ele sempre foi seu. Você encontrou ele depois. Sempre. Só isso. Né? Só isso. Somente isso. Você tem isso na sua vida também, né? Você vive essa experiência, né? Sim, eu também tenho um enteado, né? Eu também sou padrasto e também sou um filho abandonado. É até o que eu queria comentar contigo aqui. Não que você tenha sido um filho abandonado, porque você não foi um filho abandonado, né? Você acabou precisando se separar do seu pai por uma questão ali que foi alheia à vontade de ambos. Mas o que eu queria saber de você, Nelson, é que assim, eu sou um filho abandonado pelo pai, mas o que eu quero falar com você é sobre os impactos, né? Por quê? Porque os reflexos negativos que desse abandono que eu sofri, eles começaram a dar as caras para valer na minha vida, já na minha fase adulta. E por que eu tô falando isso? Porque, óbvio, eu quero que você divida com a gente como esse afastamento brusco do seu pai e essa ausência, e como essa ausência impactaram em você em médio e longo prazo, né? Eu acho que é um depoimento importante, o do Nelson, por dois vieses, assim. Primeiro, o de contribuir com os ouvintes que também cresceram sem essa figura presente. E segundo, que é o de mostrar para os homens que nos ouvem a importância em serem responsáveis por suas paternidades e o mal que podem causar uma pessoa inocente, né? Então, como que foi ou tem sido contigo essa questão do impacto da ausência paterna? Puxa, meu Deus do céu, é muito interessante isso, a gente poder passar por esse capítulo, né? Não da minha história, mas da história de muita gente por aí, porque de acordo com a natureza biológica, vamos dizer assim, a mulher nunca abandona o filho, né? São raras essas situações. O pai, né, tem mais essa tendência de, às vezes, virar as costas e tocar um rumo com o bonde dele, o casamento não deu certo, eu viro as costas. E é mega complexo. Eu passei a vida inteira, eu tô com 58, eu passei a vida inteira lidando com isso, lidando com essa separação, né? Porque às vezes o filho fica perguntando assim, mas por quê? E aí você fica querendo sempre uma possibilidade de retomada dessa relação deles. E se você não tem o cuidado de explicar para o teu filho muito bem, não importa a idade dele, mas você ir colocando ele, olha, é assim, assado, ou a gente está separado, mas você vai poder ver. No meu caso, eu não podia ver. Eu era proibido de ver o meu pai, porque era uma influência ruim, não é? Sabe, as loucuras que ele se metia por conta do alcoolismo e tudo, e na natureza dele. A minha mãe me proibia de ver. Olha que doideira isso. Eu chegava em casa, se ela vinha, me cheirava e falava assim, você teve com seu pai. Caramba. Não, mãe, eu não tive. Você teve com seu pai, eu tô sentindo o cheiro dele. Pô, fala sério, cara. Era difícil demais para uma criança, sabe, sei lá, 8, 9, 10 anos, ficar lidando com isso. E a gente, dessa forma, quando você consegue colocar
para a criança a circunstância, ela cresce com um pouco mais de segurança dentro do negócio. Porque a gente, puxa vida, é impressionante como, dentro desse quadro, a quantidade de pessoas nos consultórios psicanalíticos para resolver essa questão de um filho achar que foi responsável pela separação dos pais. Porque isso não é falado, é sentido, entendeu? Então foi mega complicado e esse rebote vem depois, é isso que você falou. Ele vem na fase adulta, ele vem em outros lugares, que é um programinha que está ali instalado e ele roda de vez em quando. E se você não ficar passando o antivírus nele, né? Então, velho, realmente foi muito terrível isso. Até que ele acabou vindo a falecer. Deu um tiro da minha cabeça que ele morreu de tristeza, de ter ficado afastado dos filhos dele, né? O Nelson, meu pai biológico. E ele morreu de pneumonia, numa época que já não se morria de pneumonia. E ele ficava na chuva, não se cuidava e tudo, acabou sendo internado e... Enfim... Ô Nelson... 39 anos de idade, cara. Nossa. Isso é uma loucura. Com 39 anos de idade, ele morreu. Pecado. Foi-se embora. Um pecado, uma tristeza. Uma tristeza. Eu queria te perguntar uma coisa, cara, falando até sobre isso ainda. Você encara a atitude da sua mãe hoje, com a cabeça que você tem depois de tanto tempo, depois de ver o seu pai morrer de tristeza, depois de toda a sua vivência paterna, você sabe como funciona o amor de pai, você encara a atitude dela, nesse caso, como proteção ou alienação parental? Você acha que houve excesso ou foi necessário e na medida? Mano, é difícil a gente fazer esse julgamento hoje, porque, como eu te disse, são anos de análise e a gente tentando entender, tentando perdoar para você mesmo, né, a circunstância e tudo que aconteceu. Antigamente, a relação do casamento e tudo era super mega complicado, né? Tipo, até que a morte o separe, não sei o quê, e tal. E, puxa vida, ela tinha que segurar aquele trem, ela segurou o tempo que deu, né? E na minha cabeça, a maneira que eu entendo hoje, as mulheres eram criadas, não é? Elas eram educadas para ser uma dona de casa, mas não tinha um manual de instrução dizendo para elas todos esses detalhes que viriam a seguir. Então, ela, dentro vamos considerar assim, da ignorância dela, da parte emocional, entendeu? De não ter tido também o apoio e o caminho, né? O que ela fez ali, nessa circunstância, para mim, fica muito no espectro da proteção mesmo. Eu quero proteger os meus filhos desta má influência que era ele, entendeu? Que, puxa vida, são histórias, né, cara? Ele também não era fácil, né? O Nelson era complicado, ele era muito solto na vida, um cara que, como eu falei para você, à frente do seu tempo, ele tinha ideias. Ele, por exemplo, não falava inglês, mas ele assinava revistas americanas, né? E ele pegava as coisas. Ele ouviu uma vez, ele viu um teclado lá, o avô, era um clavicórdio. Ele foi e comprou. Ele tinha grana, a família dele tinha grana, e ele comprou um clavicórdio e fundou uma orquestra, entendeu? Em Mogi, lá para os anos 60, entendeu? Ele era dono de orquestra, fotógrafo, ele trabalhava num cartório. Aí, um dia desse, ele viu numa revista lá também um monte de casa em volta e uma piscina no meio, e as pessoas usufruindo dessa piscina, dessas facilities, né, de tal, e não sei o quê. Ele olhou para aquilo e falou: tive uma ideia. Foi o primeiro condomínio de casas, foi ele que criou. Caramba. Em Mogi das Cruzes. Sacou? Então, você vê como é que era um cara assim, super à frente, mas emocionalmente totalmente desequilibrado. Acabou de aparecer uma foto do Felipe aqui no meu protetor de tela. Que delícia. Já deu saudade. Saudade eu sinto o dia inteiro, toda hora, velho.
Você não imagina o que foi para dentro. Bom, depois a gente volta nesse É assunto gatilho, né? Quando vem a pau dele já é gatilho. Já é gatilho. Depois a gente vai pegar esse assunto do Felipe e a gente esmiuça ele um pouco mais, essa paternidade tardia que eu vivi com ele, né? Demais. Hoje ele já está com 17 anos, 1,77 m de altura, mora lá na Austrália, e a gente doido para ir para a Austrália. Ô Nelson, me diz uma coisa. Na época do Tempo Não Para, né, novela das 7 que você fez na Globo recentemente, um pouco antes da pandemia, eu li algumas entrevistas tuas em que você apontava bastante semelhança do teu pai com o Livaldo, que era o teu personagem lá na trama. E depois de todo o relato que você fez sobre ele aqui com a gente, como foi viver um pouco o lado de lá da história? Isso mexeu de alguma forma contigo no aspecto de perdão, de compreensão? Nossa, pra caramba, cara. Eu dei a sorte de cair num núcleo tão bacana lá da novela, era a Torlone, o celular e tudo, eles... enfim, a história você provavelmente sabe, ou se o ouvinte não está antenado, era uma família que, enfim, sofreu um naufrágio numa região gelada e eles foram congelados. 100 anos depois, esse bloco de gelo se deslocou e eles vieram parar aqui no Brasil. Então, eram todos os costumes da época misturados com o de hoje. Era uma novela, uma ideia muito bacana, muito legal. No caso, o Livaldo, que era o pai do Nicolas Prates, que é um menino de ouro, um ator sensacional, uma pessoa espetacular, a qual tenho o prazer de desfrutar da amizade dele até hoje, era isso. O Livaldo sumiu na vida e o filho ficou abandonado, né? E, de repente, ele aparece do nada, na hora que o filho estava bem pra caramba, entendeu? Porra, com uma empresa legal, ganhando grana, e ele, que era malandro, né, se aproximou para tirar proveito daquilo, né? Então, era mega complicado isso para mim, trabalhar essas coisas, o abandono do pai, por que você fez isso, onde é que você estava, qual é a tua. Então, aquelas falas me batiam muito fundo, a ponto de eu, às vezes, sair do estúdio 8, 9 horas da noite, cansado pra caramba, e até o carro chorando, velho, entendeu? Olha. Assim, desesperado, porra. Entrar no carro e continuar chorando, porque me repetia muito a situação do meu pai, né? Se eu pudesse falar com ele um monte de coisas, entendeu? Peraí, calma, vai dar certo, não é bem assim, respira, vamos embora, porra. Se eu pudesse ter, tipo, salvado ele, né? Salvado dessa encrenca que ele se meteu e não tinha ninguém na época para dar um segura, um sossego. Nem o autor da novela imaginava que foi o tamanho do presente que ele te deu, né? Exatamente, né? E eu pude também jogar isso lá na análise, porque o ator que não faz análise é como um jogador de futebol que não treina, né? Eu acho que a gente precisa jogar. E muita gente que está ouvindo a gente agora, de repente, fala: não, eu não preciso disso, eu tenho a cabeça boa, eu não sou louco. Pô, análise é tudo, cara. A análise é importantíssima para a gente se conhecer, para a gente se orientar, para a gente ir lá naquele programinha que está instalado. E muitas vezes você chega na análise e você, pô, não tem nada para falar, minha vida tá boa, vim aqui, pô, peguei mas em 10 minutos de conversa alguma coisa aparece e você vai lá futucar, debulhar e te serve muito. Eu acho que foi muito importante. E eu tive a sorte de poder fazer análise durante esse tempo, né? Eu falei, não vou encarar essa sozinho, pô, vamos trabalhar isso aí. E me ajudou pra caramba, mas foi um porradão que a vida me deu através da profissão, não é? A vida que imita a arte que imita a vida. Nossa. Foi muito, bem legal. Demais. E, bom, para a gente sair até desse aspecto aqui da sua infância, do Nelson sendo filho, traçando um paralelo, Nelson, dessa ferida que é a ausência paterna, e de uma forma tão traumática, né, como foi a sua, foi uma ruptura ali, meio que a vida, enfim, precisou romper mesmo, versus o humor, que é uma característica tua. Você acha que a escolha da tua profissão de fazer e contar piadas foi uma espécie de defesa inconsciente que se criou dentro de ti para suportar e lidar melhor com esse trauma? Olha, sem dúvida, eu coloco dessa forma, né? E quando eu saí de casa, como eu te falei,
aos 13 anos de idade, e fui com meu irmão Regis, que por acaso já faleceu também, nós dois fomos para o colégio militar. Então eu já tinha esse senso de responsabilidade com ele, que era mais novo, né? E eu acabei percebendo que, através do humor ou da simpatia, eu conseguia quebrar o gelo mais fácil. Eu sofria menos, né? E o humor acabou se tornando um escudo de defesa das agruras da vida, não é? Imagina, você sabe como é essa coisa principalmente naquela época, né, que não tinha negócio de bullying, essa palavra nem existia, né? A gente, dentro de um ambiente, imagina, um alojamento com 300 malucos lá dentro, né? O couro come, filho chora, mas não vê. É isso aí. Entendeu? E não tinha isso de ir lá pro telefone e dizer, o veterano tá me dando trote. Não tem isso, cara. Você tem que se virar. Mas eu acabei descobrindo, até por conta dos amigos que eu tive ali, dos companheiros, teve um querido que era o Walter Bloise, que, poxa, ele era tão sem vergonha, carioca, flamenguista. Malandro. Ele era tão malandro, e eu via como ele escorregava, ele jogava aquela baba de quiabo, e ele não sofria, os caras não davam trote nele. Aí eu falei, essa é a chave, né? Então eu acabei me tornando o palhaço da turma, então eu era querido, eu sofria menos, entendeu? O bullying, né? O trote, o caramba, né? Tem até uma passagem engraçada que um belo dia um veterano, e bicho, os caras eram fortes pra caramba, entendeu? Não tem o que fazer, Milico não tem o que fazer, é só estudar e malhar, né? É atleta e tudo. No sistema militar, ou você é CDF ou você é atleta, né? Pra ser valorizado. Eu que era um cu de turma, virei atleta, né? De natação, de atletismo, me virava com tudo, né? Minha mãe acabou fazendo faculdade de educação física, o meu avô, meu pai dela era atleta, né? Fazia. Você é um cara múltiplo. Você só não fez a vacina pra gente ainda, né, Nelson? Fez tudo já. Ator, cantor, dançarino, humorista, atleta. Chupacana e assumir ao mesmo tempo, né? Versatilidade. E o meu avô, o Edgar, né? Porque os pais do Nelson eram de circo. Eles trabalhavam no Circo Peixoto. Quando eles pararam em Mogi, o meu avô falou, aqui que o meu pai foi palhacinho do circo até os 5, 7 anos de idade, essa é a idade que o couro começou a comer pro meu lado. Eles pararam em Mogi das Cruzes, que tinha uma situação legal, a temperatura, não sei o que eles decidiram ficar em Mogi. Meu avô vendeu o trapézio, ele era trapezista junto com minha avó, vendeu para o circo o trapézio dele, deixou com as outras pessoas, os discípulos, e ficou com um caminhão. E aí montou uma empresa de transportes e aí seguiu, chamava Transfreitas. E o meu pai, meu avô, por parte de mãe, o Edgar, pai da Regininha, toda pura, a roliça, rebelde, ele era cantor de ópera, amador, evidentemente, era gerente da Caixa Econômica, mas era atleta, fazia yoga. Enfim, ele tinha uma constituição muscular, e, enfim, a família toda sempre foi de atletas e tudo. Então, isso aí me ajudou muito. E depois minha mãe depois separou do Nelson, ela fez faculdade de educação física, virou professora, trabalhou professora de estado a vida inteira. Então, a disciplina de atleta estava sempre no sangue. E acabou isso me ajudando bastante dentro do sistema militar. Mas eu estava te lembrando que teve um dia que o veterano lá, o Santos, virou para mim, que era um demônio, entendeu? Ele virou para mim num domingo e falou assim, Freitas Júnior, vem aqui. Eu falei, merda, fodeu. Ele falou assim, eu quero um frango desse de televisão de cachorro. Quero almoçar um frango com farofa. Eu falei, Santos, me dá um dinheiro aí que eu falei assim, não vou dar dinheiro não, você vai dar teu jeito. Eu falei, lá vou eu arrumar um frango para ele num domingo. Tinha um posto de gasolina lá embaixo, que acho que tinha esse frango. Eu sei que juntei uns dinheiro com os amigos, vem cá, fazer uma caixinha, me dá um dinheiro aí, senão eu vou morrer. Aí eu peguei o Pipoca, que era um outro brother meu, e falei, vamos comigo, Pipoca, vamos descer lá. Ele foi, quando eu virei a esquina lá embaixo, assim, em Belo Horizonte, na Avenida Antônio Carlos, tinha um despacho, velho. Com frango. Não. O frango, velho. Um frango e a farofa.
Aí eu O almoço dele. Velho, o almoço dele tá aqui. Pô, tu não vai fazer isso, Freitas Júnior? Falei, vou. Catei o frango da macumba, pedi pro cara embrulhar, levei pra ele. Falei, Francis, tá aqui. Não pediu nem licença pro santo. Pedi, rezei. Deu uma risadinha. Rezei, bati uma cabeça, entendeu? Rapaz. Deu um saravá e dei pra ele um frango. Poxa vida, ele ouvindo um troço desse, precisa dizer, filha da pata, Freitas Júnior, seu idiota. Como é que você fez isso comigo? Acabou levando frango de macumba. Meu Deus, que história. E você falando de Mogi, cara, eu tava lembrando de uma coisa. Eu fui fazer uma palestra recentemente, assim, acho que um ano e pouquinho, lá em Mogi das Cruzes, lá na UMC. Opa! E, cara, eu adoro Mogi das Cruzes. Eu sou de Guaianazes, né? Guaianazes é o último bairro. Você é de Guaianazes. Sou de Rapaz, Guaianazes. que loucura. A minha mãe deu aula em Guaianazes. Eu ia de trem pra Guaianazes. Você tá zoando. O quê, meu nego? Eu nasci e cresci em Guaianazes, pô. Sou de Guaianazes. É que eu não me lembro mais o nome da escola, mas eu ia, porque minha mãe não tinha como deixar os filhos todos, não tinha creche, essas coisas. Que ano a gente tá falando? Estudando. A gente está falando de muito longe, mas 1900 e... Eu devia ter uns... Eu separei com 7, então devia ser 70 e pouco. Caraca, entendeu? Descia lá em Devia Guaiana. ser 70, eu tinha 8 anos, entre 70 e 74. Porque em 76 eu saí de Mogi. E aí ela levava Ipu pra Guaiana pra caramba. Não, rapaz. então, Daqui a pouco eu vou lembrar até o nome da escola. Pô, de repente até estudei. Guaianazes. Porque que acontece? Eu nasci e cresci, eu sou de Guaianazes, ali que é o. Bom, para nossos ouvintes que não sabem, né? Pelos que vocês já viram, Nelson e eu somos da Quebrada, então a gente sabe o que tá falando. A gente é vizinho, mano. A gente vizinho é da vizinho, Quebrada, mano. Zona Leste, mano. E aí o que acontece? Você é louco. Eu ia a pé não sei se você lembra do Birutão, ali quando tinha a festa da uva. Eu acho que você não é dessa época, né? Acho que você saiu antes. O Birutão é em Ferraz. Porque. Ferraz, porque... Suzano, porra, tudo quintal da gente. Isso, eu fui dar uma entrevista no Diário de Suzano semana passada. E eu adoro ir pra aqueles lados. E aí eu tenho um puta carinho por todas as cidades aí, né? Que legal, Mogi, Poá, Jundiapeba, Giané. Jundiapeba, Brás Cubas, isso. Taquara, e aí eu fui na UMC. Um adendo, perdão para os nossos ouvintes, assim, é um adendo que não tem nada a ver com paternidade que eu tô falando aqui, mas é só porque o Nelson tá aqui, ele falou de Mogi, eu lembrei, porque aí o motorista que me levou para a universidade, a gente tava conversando, eu falei, pô, e quais são os artistas, né, que de repente saíram daqui de Mogi, e aí ele falou, pô, Nelson Freitas, da Globo e tal, famosão, e aí ele falou, cara, eu já inclusive peguei ele no aeroporto e tudo mais, mó gente boa, meu, falou super bem de você, cara, ele ficou todo emocionado, assim, de falar de você, e como você tratou ele bem e tudo mais. Mas enfim, foi só um adendo. Que legal. Quando você vier para São Paulo, você vem aqui na minha casa, hein, Nelson? Pra gente... Não, com certeza, pelo amor de Deus. Prepara umas tubaínas aí pra gente. Cara, agora falando né, dessa pós Nelson como filho, que a gente falou bastante, eu acho que foi bem legal, você abriu um baú que não é nem fácil de abrir para você, eu até agradeço você por isso. Mas agora falando de novo sobre os presentes que a vida te deu, chamados Paula e Gabriela, eu quero que você de novo conta pra gente como esse amor invadiu e tomou conta do teu coração. Afe Maria, meu Deus do céu, eu comecei a namorar a Cristina, né, há 20 anos atrás exatamente, foi em 2001. E, puxa vida, a Gabriela morava em Londrina, né, nessa época, né, lá com os avós. E já tinha a vida dela, estava seguindo e tal, e a Paulinha que estava muito próxima, né. E eu confesso aqui de coração aberto mesmo, porque uma dos pesos da balança de eu ter ficado com a Cristina e tudo, claro, uma mulher bonita, bem resolvida, enfim, com uma profissão diferente, não era atriz, não era do Rio e tudo mais, e era um modelo de gente de cidade do interior, assim, que eu tinha preço e tudo mais, inteligente, sensível, via música clássica, não via nem televisão, depois que a gente começou a ficar junto, que ela começou a reconhecer os colegas, os artistas e tal, mas a Paulinha, cara, foi um amor, assim, à primeira vista, de carinho, de afeto, e outra, vou te dizer, ela sempre, todo namorado que a mãe arrumava, ela encrencava, e comigo não, sacou? Comigo não, a Cristina me falou isso,
que ela guardou uma foto da gente, minha e da Cristina, ela guardava, botava no caderninho dela, e eu achei isso tão legal, né, cara? Falei, poxa vida, vambora, velho, vambora. Eu via que ela estava precisando mesmo de um aporte ali, ela estava precisando de um negócio, e quando a gente veio morar junto ali na Gávea e tal, foi quando eu virei para Cristina e ela disse que tinha que pegar o apartamento, eu falei, não vai procurar outro apartamento, não vem pra cá. Como assim? E a Paulinha? Eu falei, vem com Paulinha, tá maluca? Vamos embora. E aí tinham 3 quartos no apartamento, um era o escritório, o outro era o quarto da Paulinha, e eu tive que virar pra ela e falar assim, olha aqui, nego, o negócio é o seguinte, Sabiá mudou de canto, agora a gente tá numa outra conformação, entendeu? Então não tem mais tipo assim, não fui eu, ou essas coisas que tá acontecendo, já tá no roteiro, né, da molecada, ela tinha 8 para 9 anos de idade, entendeu? De 9 para 10, alguma coisa assim, quando a gente começou a morar junto. E, cara, a gente tinha uma relação tão bacana, que me fortaleceu, né, o homem que eu sou. A responsabilidade de ter ali, sabe, uma pessoinha, um ser humaninho, como diz o Luke, ela tá se espelhando em você, ela tá olhando, ela tá te vendo, ela tá te... Tanto é que hoje, cara, eu vendo assim a personalidade dela, ó, a garganta apertando de novo, eu vejo hoje a personalidade dela, quanto que tem de mim nessa criaturinha. E é muito bom, porque mesmo não sendo pai biológico, mesmo a cegonha ter dado essa desastrada, assim, no gosto musical, sabe? Ela tem uma playlist lá no Spotify chamada Suave na Nave. E eu vendo assim, eu falando, bicho, de onde é que será que ela tirou essa Billie Holiday, entende? Esse Charlie Vocês se Parker. encontraram, né, Nelson? A gente se encontrou, velho. E desse arquivo confidencial que o Faustão fez uma vez, em que cada um escondido dava um depoimento, a Paulinha falando começou a chorar sem fazer careta, as lágrimas escorrendo. Então, é tão bonito isso, é tão bonito a paternidade, é tão bacana quando a pessoa pode respirar isso sem culpa, mesmo que você não esteja próximo. Olha, velho, eu vou te falar uma coisa. A partir de tudo isso que eu vivi na minha vida, e eu sou não só paizão das filhas que são minhas enteadas, né? Mas eu acabo tendo uma paternidade com os mais novos, meus colegas. Eu tenho uma pleiade, uma horda de garotos que hoje são pais de família, entendeu? Que quando eles têm um problema, eles me ligam, pô. Olha só, é o paizão. Sacou? Cara, teve o Henry Castelli se separou da mulher dele numa época, né, que é a mãe do filho dele, e a gente, depois do futebol, sentou para tomar uma cerveja, e eu descasquei, sabe, um rosário de coisas, digo, velho, é muito possível que você tenha a possibilidade de se afastar do seu filho, sabe? Não deixa isso acontecer. Então, isso eu faço com muitos amigos meus que acabam tendo a infelicidade de se separar, para não perder esse contato, para não deixa escapar, velho. Porque depois, lá na frente, não é só a fatura da cobrança do filho que se sentiu abandonado, é você consigo mesmo que vai sentir essa falta, que vai parar para pensar e dizer, pô, sabe, por que eu fiz isso? Então, eu acho bacana quando eu tenho a oportunidade com os meus amigos, os meus colegas, de dar esse toque, de puxar isso que eu vivi, porque eu falo de cadeira, né? Não estou criando nada na minha cabeça, né? Então, é bacanérrimo isso. Essa paternidade é uma bênção, é difícil, não é fácil, a gente sofre, chora, sapateia, esperneia, quer jogar tudo pro alto, quer enlouquecer, porque a maioria das vezes a gente espelha o filho na gente. A gente quer que ele seja como a gente quer, sabe? O Felipe, por exemplo, ele é muito mais, ele é, sabe, índigo, ele tem uma sensibilidade diferente, porra, e eu querendo que ele, pô, velho, vai pra rua, mano.
sabe? Larga desse iPad, larga desse computador, vai pra rua, bebe, briga, arranja porrada, vai preso, porra. Não é verdade, meu? Pô, faz merda, mas não fica aí enfurnado. Mas é uma realidade. É verdade. É uma realidade que existe, entendeu? Sabe? Pô. Que demais. E é muito legal, cara, ver que é muito louco pensar que você, né, biologicamente não teve um filho, mas ao mesmo tempo você é pai de tanta gente, né? Tantas pessoas te abraçaram como pai e você sabe como ser pai, sempre soube, né? É uma coisa congênita sua, a paternidade. Positivo. Ou se você me perguntar agora, né, e dizer assim, pô, Nelson, você se arrepende de não ter tido filho biológico? Eu te falo, eu me arrependo sim. Não é uma tragédia, porque foi uma escolha pessoal e a gente sempre que a gente tem uma escolha, a gente perde, você ganha de um lado, perde do outro, mas de qualquer maneira eu me sinto muito completo, eu me sinto muito, inserido no contexto de paternidade por conta dessas coisas que aconteceram, por causa das meninas. Eu não vejo o meu futuro sem estar próximo da Cristina e sem continuar pai dessa... Pô, a Paulinha me fez uma, velho, que se eu te contar, depois eu te mando até o vídeo. Ela casou com um menino ótimo, né? O Luiz Otávio, uma figura tão adorável, tão paciente, porque pô, o Papa já deu até um parecer favorável à canonização do Luiz Otávio, porque a Paulinha não é fácil. E ela, quando ela casou, né? E eu, como é que não é? Vai ser isso, vai ser aquilo. Eu falei, poxa, ela tem que entrar lá na cerimônia com o pai dela é vivo, o casamento vai ser em Londrina, poxa vida, pô, um cara tá lá, pô, pode ter tido a presença ou não presença durante a vida dela, né, que deveria aproveitar mais, na minha opinião, mas não me cabe isso, não julgar nem nada, mas ela falou, a gente jantou lá em São Paulo, ela e o Luiz Otávio, e ela falou assim, eu vou entrar com meu pai, mas eu queria que você fosse o cerimonialista. Olha, que legal. Falei, como é que é? Eu queria que você me casasse. Ai, que caramba. Imagina isso, Guilherme. Imagina isso, eu tendo que casar minha filha, velho. Ela me falou há um ano, eu fiquei um ano procurando como fazer isso, como é que eu devo... Porra, principalmente não chorar durante a cerimônia toda, que é feio pra cacete. Pô, peraí, calma, chefe, vai resolver esse negócio aí. Puxa vida, nossa, foi tão... E rolou? Tão forte, foi... Claro que rolou. Que demais. Eu mandei muito, cara. E fiz uma cerimônia, foi bacana, né? Assim, uma cerimônia lá em Londrina. Eu estou procurando aqui uma coisa bacana que eu coloquei lá no casamento dela. Foi muito, muito, muito difícil, entendeu? Eu consegui... fazer o casamento dela, e, enfim, bonito pra caramba, não sei o que. Eu, então, escolhi um texto que, teoricamente, ele é cadê aqui? Ele é atribuído ao Mário Quintana, entendeu? Certo. Mas, em verdade, eu fui descobrir que é da Maria Beatriz Marinho dos Anjos. E as pessoas, não sei por quê, eles atribuem esse poema ao Mário Quintana. E eu, se você me permitir, eu vou ler Com ele certeza. aqui, ele é rapidinho. E na hora do Sermão da Montanha, não é? Eu tinha que ter um texto bacana, e eu falei esse poema, que diz assim: Meu Deus, como é engraçado! Eu nunca tinha reparado como é curioso um laço. Uma fita dando voltas. Enrosca-se, mas não se embola. Vira, revira, circula e pronto. Está dado o laço. É assim que eu abraço. Coração com coração. Tudo cercado de braço. Assim que é o laço. Um abraço no presente, no cabelo, no vestido, em qualquer coisa que faço. E quando eu puxo uma ponta, o que acontece? Vai escorregando devagarinho, desmancha, desfaz o abraço. Solta o presente,
solta o cabelo, fica solto no vestido. E a fita, que curioso, não faltou nenhum pedaço. Então é assim o amor, é assim a amizade. Tudo que é sentimento, como um pedaço de fita, enrosca, segura um pouquinho, mas pode se desfazer a qualquer hora, deixando livre as duas bandas do laço. Por isso é que se diz um laço afetivo, um laço de amizade, e quando alguém briga, então se diz romperam-se os laços. Saem as duas partes, igual aos meus pedaços de fita, sem perder nenhum pedaço. Então o amor e a amizade são isso, não prendem, não escravizam, não apertam, não sufocam, porque quando vira nó, já deixou de ser um laço. Olha que lindo. Nossa, que coisa mais linda, cara. E você conseguiu segurar a emoção? Foi difícil, mas eu segurei. Nossa, e tudo a ver, né, Nelson? Tudo a ver com a relação de vocês, com a trajetória de vocês, com o casamento. Com o casamento, verdade. Um texto que entrelaçou tudo, né? A questão do casamento dela e a relação de vocês também. Exatamente. Meu não Deus. prendem, não apertam, não sufocam, não é? Que demais. E deixa eu te perguntar, você tem convivência com os pais biológicos delas? Como é a relação com eles? Não, da Gabi não, porque ele realmente sumiu na vida. Mas o do pai da Paulinha eu tenho, quer dizer, não temos relação, assim, porque ele realmente... Mas se dão bem, assim. Se damos, não, nos respeitamos e, enfim, temos um veículo de comunicação bacana, porque inclusive durante o casamento a gente pôde conversar bastante e tudo, mas não tem aquela amizade, né? Sim. Infelizmente, eu acho até. Não, porque eu ia até te perguntar isso, se você no início vivenciou aquele dilema interno sobre os limites enquanto padrasto ou foi pra cima, são minhas filhas e já era. Curiosa essa pergunta, né? Olha, velho, eu não pensei nisso na época, não pensei em limite nenhum, eu parti para dentro. Respeitei sempre a posição dela, entendeu? Com o pai, às vezes via um distanciamento deles, ficava sentido, mas eu não podia fazer nada, entendeu? E a Cristina, por sua vez, também foi sempre muito elegante, sempre dando espaço para que ela pudesse ter a relação com o pai, e tudo, né? E também deve ter sido difícil para ele ver a filha dele ser criada por uma outra pessoa, não sei o quanto, mas enfim, foi o que teve, foi o que foi legal. E o engraçado disso, eu vou até te confessar uma coisa, uma vez o Akira, que trabalhava pra caramba, puxa vida, ele pegava lá um suburbão que a gente muito conhece, para ir para São Paulo, porque ele trabalhava em São Paulo, e a gente ia buscar ele lá na estação de Mogi, na estação ferroviária, e já tudo de banho tomado e tudo, né, assim, com pijaminha, ficávamos ali na nossa Brasília, porque ele primeiro teve um Fusca, depois teve uma Brasília, e ele entrava no carro e a gente ia embora para casa. Ele jantava, tomava a cervejinha dele e tal. Um dia a gente se atrasou, não sei porquê, e ele atravessou a rua e foi parar numa padoca, entendeu? E deve ter ido tomar a cerveja dele. E encontrou com quem? Com o Nelson, meu pai. Entendeu? E ele me contou isso outro dia não, há muito tempo atrás, evidentemente, né? Sim. Ele me contou que tinha que encontrado com meu pai, e o meu pai se aproximou dele e falou: e aí, como é que tá? Tudo bem? Tudo, Nelson. Quer tomar uma cerveja? Sim, aceito, coisa e tal. Parece aquela música, né, acho que é do Chico, né? Salve, como é que vai? E aí o Nelson agradeceu a ele. Eu achei isso tão bonito por parte do Nelson, dizer assim: obrigado de você estar cuidando dos meus filhos, eu só sinto não poder estar perto deles, mas parece que você está fazendo direitinho, você está cuidando e está fazendo com que eles tenham uma vida decente, digna, que eu não pude dar. Foda, né, velho? Demais. E você vê uma generosidade paterna ali também, né? Porque não é fácil, né? Imagina a gente como pai se afastado dos nossos filhos, você vê outra pessoa criando seu filho e você depois vai agradecer a pessoa ainda. Eu acho que é uma generosidade também. E agradecer a pessoa. É uma coisa importante, sei lá, doida, faz parte do jogo. Verdade. E a gente não pode perder isso. E quem era o Nelson Freitas antes da paternidade e depois da paternidade? Total, mas mudou muito, meu Deus do céu. Não
posso dizer assim, meu Deus, eu deixei de ser, perdi minha essência. Não, continuei o mesmo maluco de sempre alegre, feliz e não sei o quê, mas teve uma mudança visível, né? Assim, a gente, às vezes, não consegue observar isso de dentro, né? Você é o externo, né? A maneira, são os amigos e as pessoas do seu entorno que refletem essa mudança, né? Foi uma completude, se é que existe essa palavra, né? Foi uma completude muito interessante. Acabei não vivendo o trocar fralda, o ficar sem dormir, essas coisas todas que um filho requer, que é difícil, mas ao mesmo tempo tão prazeroso, você vê os primeiros passos e essa coisa toda. E eu acabei tendo isso um pouco com o Felipe, né? Que me trouxe essa paternidade. Então, me sinto um cara completo, me sinto um paizão. E tornar-se pai de 2 meninas tornou você um cara mais sensível? Claro, mais sensível, mais atento, uma postura um pouco mais... adulta é bobagem dizer, porque a maturidade ela é inerente a isso. Tem gente que é pai e passa a vida toda e não desenvolve maturidade, né, suficiente para essas coisas e tudo. Mas eu senti que o Sabiá tinha mudado de canto, realmente, né, e que a partir daquele momento o pacote estava junto. Mesmo sabendo que você está no começo de uma relação, sei lá, 1 ano, 2 anos junto, de casado, que foi o tempo que a gente demorou para ficar junto, 1 ano e tanto a gente já estava junto. No meu íntimo, eu sabia que era para sempre, entendeu? Então, abracei o pacote, a causa e fui para cima. A gente nem sabe como, né? Sabia que sem o teu apoio, este podcast poderá deixar de existir muito em breve? Pensando nisso, criamos a comunidade paternidade.doc, em que você, ouvinte, homem ou mulher, poderá se tornar membro especial para, além de contribuir com a sobrevivência do programa, ter acesso a regalias exclusivas que nenhum outro ouvinte tem. Isso mesmo! São diversos planos com valores a partir de R$5 mensais, com recompensas que incluem participar como ouvinte da gravação de um programa para conhecer os bastidores, participar de sorteio mensal com prêmio sobre a temática relacionamento pais e filhos, receber os episódios inéditos antes de todo mundo, fazer perguntas por áudio aos convidados, ter acesso a uma comunidade secreta só nossa lá no Facebook, participar do nosso grupo de WhatsApp, onde interagimos sobre curiosidades, pautas e bastidores da produção de cada episódio, ter o nome citado ao término de cada programa e levar para casa uma máscara de pano com a marca do podcast. Não é demais? Então, se você acredita no propósito e seriedade do trabalho feito por mim, Fernando Giffer, aqui no Paternidade.doc, não seja um ouvinte comum. Seja membro da nossa comunidade e fortaleça esse trabalho que, como você já sabe, é executado com muito profissionalismo e com a preocupação em agregar positivamente não só aos homens que já exercem suas paternidades de forma ativa, mas também inspirar e despertar reflexões naqueles mais dispersos e relapsos que, porventura, por qualquer motivo que seja, ainda não compreenderam a relevância de seu indispensável e insubstituível papel enquanto ser formador de caráter e educador social. Acesse agora mesmo apoia.se/podcast paternidade, apoia.se/podcast paternidade para saber tudo sobre as recompensas e escolher o plano que você achar mais justo. Lembrando que pode ser cancelado a qualquer momento sem burocracia. apoia.se/podcast paternidade. Seja membro e bora trocar ainda mais figurinhas acerca do maior amor do mundo. Antes de você conhecer a Cris e as meninas, ser pai era um sonho, Nelson? Não, muito pelo contrário, eu não queria ser pai. Eu achava que ser pai eu achava que filho era uma desgraça na vida dos outros. E se eu fui uma desgraça para meu pai e para minha mãe, eu não queria ter filho, entendeu? Eu não tinha sonho de ser pai, nunca tive. Isso é uma realidade, entendeu? E tem muita gente assim, que não há recriminação. Isso é que eu sempre digo, né? Às vezes uma mulher também que não quer ser mãe, entende? Diz, não quero cuidar da minha vida, entendeu? Tenho independência por uma razão ou por outra. E o mesmo acontece também com
com os homens, né, de não querer ser pai. E, em absoluto, eles devem ou podem ser julgados por isso, entendeu? É um sacerdócio que a pessoa tem que ter, sabe? A vontade de partir para dentro, entendeu? Sei lá, de viver isso, né? E agora a gente falando rapidinho sobre o Felipe, porque né, eu falei lá, eu falei, poxa, você tá dando spoiler, a gente vai falar sobre ele, e esse é o momento que eu queria que você falasse sobre ele. Claro que eu já ia perguntar pra você, pô, Nelson, você é aquele avô coruja, que coloca aquele dinheirinho escondido no bolso e tudo mais, e é óbvio que você é esse avô. Então eu queria que você reforçasse ainda mais como que a chegada do Felipe transformou você enquanto ser humano. Aí foi uma porrada, né, velho? Aí foi uma porrada. Aí o mundo virou de cabeça para baixo. Como eu te disse, foi quando eu consegui entender o significado real da palavra amor. Porque o amor, para mim, era um amor romântico, um amor fraternal, um amor de namorada, uma paixão, uma coisa, essas coisas que eu tinha vivido até então. Com o Felipe, a Paulinha já foi um episódio, mas com o Felipe pequeno, né, com 2 anos e meio, rapaz, meu Deus do céu, o que foi aquilo? Olha, a primeira porrada foi a seguinte. A primeira vez que eles vieram, a Gabriela e o Carlos vieram para o Rio de Janeiro e trouxeram o pequeno, né? Que era um bebê, porra. Ele era um bebê, ele devia ter 6 meses, sei lá quanto, não sei lá. Não tinha 1 ano ainda, talvez, sabe? Não me lembro qual era o tempo dele ali naquele ali. O tempo fica um pouco perdido nesses momentos, né? Eu vou até assuntar isso, que é interessante me localizar nisso, né? Mas eu me lembro que foi a chegada, aquela coisa, o bebê, que coisa linda, isso e aquilo, ele ali gordinho e tudo mais, o que, cabeção, e a gente tentando, né, entender como é que era aquilo, eu pra caramba, puxa vida. E quando a Gabriela disse que estava grávida, eu fiquei até pensando, falei, bicho, a Gabriela também tem 21 anos, 22 anos, é muito cedo. Então, será que é isso mesmo? Vamos dar essa opção para ela, de ela interromper a gravidez, que é uma loucura, né, mas, enfim, a gente pensa de tudo, a cabeça dá um nó. E ela falou, não, vou ter e tal, virou o cara, não, vou ter, então, vamos ter esse filho. Beleza, aí, pô, tanto isso aqui, vieram para o Rio, a gente morava ali na Gávea, como eu te disse, e as meninas, o Carlos foi fazer alguma coisa, a Gabriela e a mãe, a Paulinha, só nós vamos descer ali no shopping um minutinho para ver alguma coisa, você pode ficar com o Felipe? Pô, claro, Pedro, deixa comigo, o avô tá aqui, caceta. Deixa, então, olha, a mamadeira está aqui, a fralda está aqui, se ele chorar, ou é fralda ou é fome, então vamos se resolver, né? Falei, beleza, então, tchau, beijo, daqui a pouco a gente volta, qualquer coisa você liga e tal. Quando elas fecharam a porta, que eu fechei a porta e virei para dentro do apartamento vazio, e o Felipe, foi a primeira vez que eu fiquei sozinho com ele, foi a primeira vez que eu fiquei sozinho com uma criança na minha vida. Meu irmão baixou um teto preto, sacou? Eu falei assim, ih, caralho, fudeu, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Meu Deus, acontece tudo, a minha cabeça deu um nó. Eu falei, e agora? Eu olhei para ele e aquela criaturinha tinha, dependendo, olhando para mim. Não caga, moleque, não caga. Não, eu falei, vou se cagar, porra, tamo junto e tudo mais. Olha, rapaz, foi uma sensação astronômica na vida, foi um tsunami de emoções, mas o fato é que elas demoraram umas 2 horas para voltar para casa, eu continuei ali com o meu menino, entende? Quando elas voltaram para casa, eu estava na cama com ele do meu lado, encostadinho no travesseiro, eu e ele, eu com uma lata de cerveja na mão, ele com a mamadeirinha dele, e a gente assistindo um jogo de futebol. Olha aí, meu. E aí elas vieram, meu Deus, como é que foi? A gente demorou pra... Deixa, rapaz, tô aqui com o meu neto. A parceria selou ali, né? Foi batismo da parceria. Selou ali. Nossa, teve... Depois, olha, ainda teve... A gente teve teve uma outra circunstância com ele tão doida, que a gente teve muitas passagens. Foi uma relação tão linda, tão doida, tão... Como eu te falei, né, que depois com 4 anos ele ficou aqui, 4, 5, 6, com 6 anos a gente levou ele para a Austrália de volta.
O pai já tinha se separado da Gabriela, o Carlos tinha se separado da Gabriela, tinha casado de novo com um australiano, que a gente voa pra caramba também, e a gente levou de volta. E tivemos um jantar com o pai, com a mãe, falando, cara, senta aqui, o negócio é o seguinte, a gente pegou um brinquedo quebrado, vocês deram muito vacilo, entendeu? Porque, pô, um dia ele sem falar, quando eu botei ele na minha lambreta, né, saca, botei ele aqui de pezinho na lambreta e fui dar uma volta com ele aqui no quarteirão, alguma coisa dessa, e aí eu dei uma acelerada, eu falei, Felipe, vamos lá, vamos dar uma carcada, velho, dei aquela aceleradinha, né, ele começou a gritar, oh, no, man, give it away, falei, meu Deus do céu, ele fala, porra, eu voltei pra casa extasiado, um dia depois, eu fui ver que era o Game Boy dele que falava, oh, no, man, give it away. Eu falei, velho, esse moleque aprendeu a falar com o Game Boy, porque talvez ninguém tinha tido paciência de ficar com ele, de falar com ele, de dar atenção pra ele. Ah, meu coração partiu, velho. Eu fiquei numa fúria tão grande quando eu vi aquele Game Boy dizer give it away. Aí, quando a gente teve essa reunião com eles, sentamos, eu e Cristina, os dois, o casal, falei, ó, é o seguinte, a gente pegou um brinquedinho quebrado, entendeu? A gente consertou, estamos devolvendo para vocês um menino sadio. Se vocês pisarem na bola de novo, eu vou levar para mim. E a Gabriela virou e disse, então você vai ter que vir morar aqui na Austrália, porque daqui ele não sai. Aí eu falei, puta merda, era isso que eu queria ouvir. Era isso que eu queria ouvir, filho. Verdade. E até hoje eles estão lá. Minhas filhas cresceram, né? Meus filhos cresceram, a Gabriela amadureceu, hoje está bem-sucedida, ela é design de joias, e, enfim, sabe, assentou, sossegou o facho e tá equilibrada, bonita, bem casada, super mãe, o Felipe é um menino feliz, isso é tão bom pra gente. Agora, é uma distância, rapaz, e para voltar da Austrália, rapaz... Eu comecei a chorar em casa, de noite, o voo era de madrugada, eu comecei a chorar ali, eu sou muito emotivo, eu choro mesmo, entendeu? Eu comecei a chorar ali e fui parar só uma semana depois. Eu passei o voo inteiro chorando, inteiro. Nossa. Olha que não é fácil você vir da Austrália para cá, são 30 horas de viagem, entendeu? 30 horas com a cabeça encostada no vidro do avião, 30 refletindo. horas com a cabeça refletindo, chorando e tomando pisco sour, que era um avião da LAN, que era aquela empresa, e eles tinham pisco sour. Eu acabei com o estoque de pisco sour do avião. Fiquei aqui porque a Cristina ainda ficou lá mais um tempo e foi Flórida. Mas estamos aí. É isso, cara. A vida é isso. E a chegada dos filhos, ela mexe com todas as nossas estruturas emocionais e afetivas, Nelson. E dependendo da profissão, é uma parada que esbarra também nesse dia a dia do nosso trampo. Principalmente quando a gente fala de arte, criatividade, inovação, que é o teu caso. Você sentiu impacto em teu processo criativo quando as meninas entraram na tua vida e também agora, depois do Felipe? Olha, eu não sei sintetizar para você assim, se o impacto foi visível e tudo, né? Eu sei que essa responsabilidade, essa questão de ter um trem para carregar, cheio de gente, né? Porque a vida é assim, não é só filho, tem todo um processo, tem funcionário dentro de casa, ou seja, essa máquina não pode parar. Eu sei que, velho, eu comecei a trabalhar tanto, tem aquela máxima que diz que filho vem com pão debaixo do braço, né? Eu comecei a trabalhar tanto, que foi nessa época que eu comecei no Zorra, eu tinha voltado das Chiquititas e eu conheci a Cristina por causa das Chiquititas, por causa do Dr. Fernando, porque eu estava fazendo lá o programa do Márcio Garcia, chamava Gente Inocente, que era um programa de criança, olha só que programa muito legal, inclusive. Muito legal, era muito bacana, E eu estava lá fazendo um programa dele, junto com... Era um programa, assim dos adultos serem julgados pelas crianças, né? E eles eram muito... Nossa, já faz tanto tempo Márcio. Assim, o Gente Inocente? Tanto tempo. Mas Chiquititas está fazendo 25 anos, verdade. Né? Esse ano. Então, puxa vida. Eu me lembro que a Cristina foi visitar, porque ela é prima da Maria Paula, né, do Caceta e Planeta. Legal. E ela foi visitar a prima lá no Projac e ela visitou o estúdio do lado,
e que estava gravando o Márcio Garcia, e quando eu vi ela, as crianças, quando me viram, a Paulinha e a Gabriela, viraram para ela e falaram: mãe, o doutor Fernando das Chiquititas, eu quero uma foto com ele. Ai, meu Deus, não acredito. Aí a Cristina veio, se aproximou de mim, entendeu? Com as crianças. Então, quando eu vi aquela mãe linda, aquelas duas crianças, eu falei: oh, meu Deus, oh, meu pai. E aí foi que eu descobri que ela estava separada e tudo mais, não sei o quê. Eu convidei para ela assistir uma peça, aí que a gente começou a se ver. 2 e 2 são 5. Exato, 2 e 2 são 5. Então foi por conta das Chiquititas, foi por conta do papel nas Chiquititas que eu acabei conhecendo. Mas aí eu vim para cá e logo depois eu entrei pro Zorra. E eu trabalho, mas eu comecei a trabalhar tanto, velho, sabe? E com humor, né? Porque o humor te dá a possibilidade de fazer muitos shows, né? Então puxa vida, olha, eu vou te contar, eu ralei o fiofó na ostra de uma forma, porque aí eu falei assim, cara, essa empresa, ela tem que funcionar, né? O casamento é uma empresa, eu sempre vejo dessa forma. Verdade. Tem que ter discussão de pauta, tem que sentar, não pode empurrar com a barriga, entendeu? Tem que ter uma visão, peraí, não gostei, volta, não pode dormir brigado, então eu aí emburaquei num trabalho de uma forma e criei muito pra caramba, porque, imagina, 15 anos de Zorra, tantas personagens que eu fiz ali, entendeu? E coisas que vieram e propostas e tudo, e show em cima de show. Eu perdi muito evento, muitas datas, porque eu estava trabalhando, entendeu? E isso compôs a conformação que hoje em dia eu vivo, entende? Você imaginar uma pandemia dessa, claro que eu acabei fazendo uma reserva e eu tô queimando gordura, porque se eu tô há um ano sem pisar no palco, provavelmente vou demorar mais um ano, porque o 21 é um 20.0. A gente está preso em 2020, né? A gente está preso em 2020, não vai rolar nada nesse ano, não vai rolar de teatro, de nada, você vê que o mercado está completamente parado, então a gente está segurando essa onda. Então foi Flórida, tem sido difícil para a gente, mas foi um resultado de um processo, de todo um caminho que eu fiz, de muita dedicação, de muito voo, de levar o meu corpinho para o aeroporto, entende? Depois ficar num hotel e esperar a hora de entrar, de soltar o leão da jaula, eu ir pro palco, voltar, ficar trancado no quarto, porque às vezes não dá para ficar saindo, andando, indo em restaurantes, essas coisas, porque é complicado, você às vezes não tem paz, dependendo da circunstância, né? Quando a gente sai do Rio de Janeiro, tudo é muito novidade, as pessoas não estão acostumadas a ficar cruzando artista no boteco, numa padoca. Eu não me furto de sentar no botequim, pedir um rabo de galo, me dar uma cerveja, aí conversa, tiro fotos, sabe? Não tem miséria, mas a gente se preserva e tudo, enfim. Muito de chegar em casa, abrir a mala, tirar toda a roupa suja, botar a roupa limpa e meter o pé de novo. Então, era aquela responsabilidade de que o trem não podia parar, que eu precisava, sabe, fazer a roda girar. Então, isso me estimulou muito, né? Não especificamente na criatividade, mas no trabalho e no processo de fazer a coisa acontecer. Sim. Entendeu? Impulsionou ainda mais o seu senso de responsabilidade também. Demais. A minha carreira deu um salto quântico, isso é fato, entendeu? Porque eu tinha que fazer o negócio, entendeu, andar. E muitos atores, às vezes atores de dramaturgia, se não vai fazer uma peça, um teatro e tudo, a gente, o comediante, tem isso de fazer shows, né? Então, graças a Deus, eu rodei muito esse Brasil. Primeiro com o Gazola, meu parceiro, que a gente fez o microfone, ficamos 5 anos juntos, produzindo e tudo, e depois com o Nelson Freitas e vocês, como você falou lá no começo. Foi dirigido pelo amado mestre Chico Anísio. Sim. Né? Em 2007 ele estava vivo, foi bacana pra caramba, e até hoje eu tenho esse show na manga para alguma coisa. Ele veio sofrendo alterações, mas estamos aí. A gente vai pro quadro de encerramento, mas antes eu queria abrir espaço para você falar rapidamente sobre a Cris, né? Mãe das meninas, sua esposa, né? Qual o sentimento que permeia o coração do Nelson Freitas com relação a ela e em que grau ela é responsável por teu amadurecimento enquanto homem, pai e profissional? Ave Maria, nossa senhora, a Cris é uma tauba de salvação.
na minha vida, porque ela é, sabe, super pé no chão, ela é taurina, né? Advogada, procuradora da República. Eu sou vizinho aqui do Stepan Necessian, e no começo, quando eu vim morar aqui na Barra, todo mundo perguntava, quando encontrava comigo, perguntava do Stepan, e como é que ele está? E quando encontrava com o Stepan também, me perguntavam de mim. E ele dizia que o Nelson não casou, o Nelson foi preso, porque ele é procuradora da República, né? Escreveu, não leu, eu estou respondendo um termo de ajustamento de conduta, que é um TAC. Toda semana tem um TAC para eu assinar. Mas a gente é incrível, como a gente é diferente, como a gente se dá tão bem. Ela é, sabe, uma grande parceira, acabou entendendo essa loucura, entendeu? Que eu vivo, e quando a gente ficou junto, eu falei, vem cá, você tem certeza mesmo? É isso que você quer? Você tem noção da encrenca que você está se metendo, né? Então, ela segurou bem, e a gente tem uma capacidade de recuperação, assim, porque a porrada come, né, vida? A gente se divide uma vida e tudo, principalmente nessa pandemia, imagina. Eu e ela aqui, fechadinhos, os dois juntinhos nesse tempo todo. Cara, a gente não se desentendeu uma vez, assim, a Vera, né? A gente estreitou os laços de uma forma significativa e tão bonita ao mesmo tempo, né? Você vê tanta gente se separando, tanta casa caindo por conta do desespero de não poder, às vezes, trabalhar, de não sair de casa, criança, papagaio, sogra, e confusão, enfim, cachorro latindo, e criança também não vai para a escola. Então, foi uma grande oportunidade, eu acho, para a maioria das famílias de poder estreitar os laços e estar junto. Então, a Cristina sempre foi um porto seguro para mim, sacou? Sempre foi um pé no chão, eu sou um balão de gás, e ela que me traz de volta. Ela diz, vem cá, presta atenção, olha isso, você não precisa carregar o mundo nas costas, vamos embora. E é uma grande parceira, tem um carinho, uma admiração, uma paixão. Não vejo a minha vida sem ela, no meu caminho sem ela mais. Acho que agora sossegou fácil, porque ela é meu 5º casamento, né? Ah, já é o 5º com ela? Eu tô no 5º. Eu tô no 5º Quinto e último. Inferno. Mentira. Cris que não nos ouça, hein? Ela que não nos ouça. Fofa, máximo. Caros ouvintes, chegamos ao quadro final do podcast e também o momento mais mitológico e aguardado pelos ouvintes que já estão acostumados com o nosso programa, aquele instante de reflexão, introspecção e emoção. Hora de botar lenha nela, a cápsula do tempo! Senta que lá vem a história. É o seguinte. Socorro. Atenção, Nelson. É na cápsula do tempo que você vai gravar uma mensagem especial para os amores da tua vida, Gabi e Paulinha, e também para o Felipe, teu neto. Mas não é um recado qualquer ou uma conversa costumeira que porventura vocês já vieram a ter no dia a dia. Nada disso, tá? Trata-se de um recado que você vai gravar para que eles ouçam no dia em que você, paizão, vovozão, não estiver mais aqui vivo nesse mundo. Ah, não faz isso não. Cara. Então é isso. Pensando, Nelson, que lá no futuro, se Deus quiser bem distante, os três passarão por instantes de medo, angústia, alegria, euforia, momentos em que gostariam do seu ombro, colo, orientação, mas não o mais tiverem. O que você gostaria de dizer aos três? Nelson Freitas Júnior, a palavra é tua, em primeira pessoa, se esqueça de tudo ao redor, valendo. Gabi, Paulinha, Felipe, vocês apareceram na minha vida como anjos que trazem o sinal da resiliência e vieram a confirmar a natureza da minha vida e a minha essência. E durante todo esse tempo, desde que a gente se conheceu, eu não fiz outra coisa a não ser poder trazer
conforto, acolhimento, dignidade e muito amor. Muito amor. Eu não tenho espaço hoje para agradecer ter tido a imensa oportunidade de ter convivido com vocês. Dos momentos mais difíceis aos momentos mais alegres, quantas histórias, quantas passagens, quanta vida que a gente pôde ter, independente com cada um de vocês. A Gabriela, que sempre esteve um pouco mais distante, mas não menos importante no meu coração, com a Paulinha, que eu peguei tão pequenininha e acabei vivendo coisas extraordinárias de parceria, de afeto. E você, Felipe, menino garoto, que fez eu entender o significado real da palavra amor e que eu achei que você estando na minha vida, eu ia ter a oportunidade de aprender muito, eu ia ter a oportunidade de ensinar você muita coisa. E foi exatamente o contrário. Você me ensinou. Vocês todos, vocês me ensinaram a ser um homem melhor. E obrigado por tudo que vocês fizeram. Obrigado pela paciência que vocês tiveram comigo. Obrigado por todo o amor que vocês me dedicaram durante a minha existência. A minha vida, ela tem o antes e o depois de vocês. Então foi uma honra, um prazer e uma delícia ter convivido com vocês. E daqui a pouco a gente se encontra. Em outras vidas, em outras circunstâncias, de outras formas mágicas que a gente ainda nem sabe o que vai ser. Um beijo e obrigado. Meu Deus do céu. Você quer me derrubar também, Nelson, pelo amor de Deus. Que relato lindo, cara. Nossa, tô todo arrepiado aqui. É muito emocionante. Eu me debulhando em lágrimas. Cara, parabéns pelo pai que obrigado, você é, irmão. pelo ser humano. Né? Além do profissional que a gente conhece, então a gente acaba julgando só o profissional, mas hoje tendo essa oportunidade de bater esse papo, conhecer esse ser humano fantástico, esse pai admirável que me inspirou tanto hoje. Obrigado. Cara, Nelson, meu amigo, eu só tenho que agradecer você por aceitar meu convite, principalmente pela generosidade em abrir seu coração nesse fim de tarde comigo. Poxa, tenho certeza de que foi um presente para os teus fãs. Eu espero que seja uma recordação para a família Freitas também, esse programa. E eu torço para que você tenha gostado da forma como eu gostei, muito. Porque eu saio daqui hoje um homem muito diferente. Obrigado de coração, Deus abençoe. Que bom, meu amigo. Foi um grande prazer mesmo. Foi um grande fim de tarde. Umas oportunidades daquela que a gente não espera, não é? E, enfim, mais um podcast, mais uma entrevista, mais uma coisa. Ele passou de longe de ser uma coisa qualquer. E foi realmente um grande prazer estar com você. O seu tom de voz é agradável, a sua alma, a sua essência, mesmo através só do som, a gente percebe que você é um cara legal, um cara bacana e que está no lugar certo. Muito sucesso, muita sorte. Parabéns pelo produto, não é? Paternidade.com, não é isso? .doc. Perdão. Me perdoe. Então, muito sucesso e vida longa ao Paternidade.doc. Parabéns a você, pai. E vamos embora. É um passo depois do outro.
tá certo? Eu que agradeço e que a gente se encontre na estrada da vida muito em breve, assim que essa pandemia Se Deus terminar. quiser. Pra gente tomar aquela tubaína com paçoca lá em Guaianazes, em Mogi, em algum lugar desse. Exatamente. Quando eu estiver no Rio, vou te ligar também. Valeu, meu irmão. Faça você tem meu telefone. Meus amigos, minhas amigas, agora sim, chegamos ao final do episódio especial de hoje. Agradeço você que ficou com a gente até agora e se foi uma experiência rica e inspiradora, compartilhe o programa com sua rede de contatos, porque eu vou ser muito, muito grato de verdade. Afinal, é um trabalho feito sozinho, na unha, mas com muito amor envolvido, muita verdade, muito coração. Um abraço afetuoso aos primeiros membros da comunidade Paternidade.doc, não tem como esquecer essas pessoas tão especiais que fazem a roda girar e que já estão contribuindo efetivamente e financeiramente com a sobrevivência do programa e, claro, desfrutando recompensas maneiríssimas. Kleber Augusto do Nascimento, Elizabeth Alves dos Santos, Emerson Nunes da Silva, Fernando de Carvalho Matos, Lúcia Aparecida Fonseca e muitos outros. Gratidão, viu, gente? Deus abençoe a todos. E você aí do outro lado, quer ser membro da comunidade? Só acessar o apoia-se/podcast Paternidade. apoia.se/podcast Paternidade ou através do link que está aqui na descrição do episódio. E não se esqueçam de apertar o botão seguir aí do podcast para sempre ser lembrado primeiro sobre os novos episódios. Aliás, se puderem seguir o @Fernando Guiffer nas redes sociais também, vou ficar muito agradecido porque tem muito mais material relacionado à paternidade e a diversos outros temas por lá também. Valeu, gente, até a próxima. Fui! Você ouviu Paternidade.doc com Fernando Guiffer.